Damos início, então, ao nosso momento de reflexão e oração, né, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para darmos início ao nosso estudo de hoje, eu vou trazer uma música, tá? Inicialmente, que tem muito a ver com esse momento que a gente vive, né? Que estávamos comentando agora há pouco, né? Antes de iniciar aqui o nosso momento, da angústia, né? Que todos nós passamos de alguma forma. Alguns já passaram pela situação da Covid, outros perderam pessoas, enfim, né? É um momento extremamente delicado, que por muito tempo, eu diria assim, não se viveu, né? Talvez lá na Segunda Guerra Mundial ou nas outras, em alguns outros momentos na história, né, se viveu algo semelhante. Isso afeta todos nós, né? De alguma forma, não há como fugir, não há como escapar. Todos nós estamos sujeitos a ela ou de alguma forma envolvidos, né, em diferentes momentos. E a música que eu trago então para nós iniciarmos aqui é Segura na Mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, para sempre acreditando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura
na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Muito bem, então, voltando aqui com essa música, então damos início aí ao nosso estudo, nesse contexto, né, como falamos antes, né, que é um contexto complexo, delicado aí para todos nós, mas sempre na certeza e na confiança, né, de que em Deus nós estamos seguros, né, e protegidos, e que Deus nos conduz sempre pelo melhor caminho, não temos dúvida disso. Bem, o nosso momento que nós temos aqui, né, eu sei que o pastor André já realizava, né, a gente está de alguma forma usando um modelo parecido, né, talvez não seja idêntico, né, mas é uma questão de cada um ter o seu estilo também, eu diria assim, tá? Mas a ideia é trazer um pequeno estudo, né, na verdade uma reflexão, e é uma série, né, que a gente pretende trabalhar, que é a questão dos frutos do Espírito, tá? Então, hoje é a parte introdutória, em que nós vamos tentar entender um pouco, né, porque Paulo fala, né, dessa questão dos frutos do Espírito, tá? Eu preparei algumas lâminas aqui que eu vou compartilhar, até para ficar um pouco mais fácil, né, para vocês poderem acompanhar de lá também, né, alguns textos aí que eu estou trazendo, tá, que facilita também o acompanhamento. Bom, então, o nosso tema, né, como falamos já no início, né, é frutos do Espírito, tá? Esse é um texto que aparece lá em Gálatas 5, né, 22 e 23, basicamente, onde se fala dos frutos do Espírito, né? Na verdade, né, aqui a gente usa a palavra frutos, né, mas lá a gente vai perceber que o apóstolo Paulo usa a palavra fruto somente. Antes de a gente entrar especificamente nessa questão do tema, né, nós precisamos pensar um pouco, né, até para entender, né, esse contexto que Paulo usa sobre fruto, né, para pensarmos primeiro o que são frutos. Claro que todos nós entendemos o que é um fruto, né, como as árvores produzem os seus frutos, né? Quer dizer, todas elas produzem, todas não, né? Mas por que elas produzem, né? E se a gente olhar assim, cada árvore vai produzir frutos da sua própria espécie. Uma macieira vai produzir maçãs, a laranjeira vai produzir laranjas. É importante isso, né? Nós pensarmos, pode ser bastante simples essa comparação, mas nós pensarmos que cada árvore produz frutos da sua espécie. E aí nós vamos depois, né, retomar isso pensando nessa questão também daquilo que nós somos a partir daquilo que Deus faz por nós. E aí, a partir disso, então, né, se produz e se gera esses frutos, né, que são os frutos do Espírito, tá? Então, é importante isso. Por que uma árvore produz, né? Por que uma árvore produz frutos? Por quê? Ela tem em si essa capacidade, mas ela precisa de alguns ingredientes, certo? Se uma árvore estiver num lugar completamente seco, por exemplo, ela talvez produza, mas não produza tantos frutos, né? O que faz uma árvore produzir bons frutos, né? Então, tem todo um outro aspecto, eu não sou biólogo, né, mas, assim, do ponto de vista daquilo que a natureza oferece, mas essa árvore precisa ter uma boa
estar num solo bom, precisa ter boa luminosidade, enfim, uma série de questões importantes para ela produzir. Chuva adequada, né? Então, tudo isso é necessário e importante para ela produzir. Ela produz, mas ela precisa de uma série de ingredientes para que essa produção aconteça e seja muito boa também. Tá? Então, sempre tendo em mente, né, que fruto, né, depende de uma série de circunstâncias também. E existem árvores que não produzem frutos? Sim, existem árvores que não produzem frutos. E, inclusive, Jesus usa, né, uma parábola quando ele fala da figueira que não produzia frutos, né? Então, existe sim, existem árvores que não produzem frutos, certo? Então, até para a gente pensar nisso, né? Árvore que produz frutos, árvore que não produz, que produz bons frutos, né? Ou pode produzir, talvez, frutos que não sejam bons, enfim, né? É essa comparação que a gente vai pensar aqui também, né? Quando fala dos frutos. E aqui, então, está baseado o início do nosso estudo, quando o apóstolo Paulo fala, né, em Gálatas 5, 22 e 23. Ele fala, mas o fruto do Espírito e aí ele vai citando, né, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente vai depois, ao longo da sequência, pegando um por um desses temas aqui para aprofundar um pouco mais, tá? Mas o que Paulo diz aqui, né? Então, vai citando uma série de frutos, né, do Espírito. Mas é interessante para entender, né? Porque geralmente quando se fala dos frutos do Espírito, se fica focado nesses dois versículos aqui, certo? Então, há muitos estudos, trabalhos em cima disso, obviamente, e muitas vezes até desenhos, né, que se monta como se fosse uma árvore, né, com todos esses frutos também, né? Mas é importante nós entendermos por que Paulo fala desses frutos. É muito importante isso, para nós conseguirmos entender isso, né? Porque senão o que pode acontecer, né? Isso pode ficar uma coisa meio legalista, né? Você tem que isso, tem que aquilo. Não é nesse sentido, né? Até para a gente entender. Na verdade, quando Paulo fala aqui, ele usa esses frutos do Espírito em oposição ou contraposição ao que vem antes. Lá em Gálatas 5:19 até o 21, Paulo fala sobre os perigos às obras da carne, tá? E aí ele vai citando também uma lista de coisas, né, que são frutos da carne. Então, nós temos duas coisas aqui quando Paulo fala, frutos da carne e frutos do Espírito. Então, o que Paulo coloca aqui, né? Que, na verdade, né, nós, de alguma forma, né, como nós somos pecadores, nós também produzimos as obras da carne, ou os frutos da carne. Tá? Mas, pelo Espírito, nós somos capazes também de produzir frutos do Espírito. Não é por nós. É por isso, antes, quando eu trouxe as árvores aqui, né, e a questão dos frutos, eu trouxe justamente para a gente pensar. Há algumas condições para que se produza bons frutos numa árvore? Sim, há algumas condições. Né? E nós, como cristãos, né, estamos justamente na condição de que nós conseguimos produzir por causa de Cristo, né, por causa de Deus ou por causa do Espírito, senão nós não seríamos capazes de produzir. Então, aqui o que Paulo traz antes, né? Ele diz, o fruto do Espírito está em contraposição ao que vem antes, né? Que eu já tinha falado. Ora, ele fala, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, ele está justamente colocando que também, né, nós estamos sujeitos, por causa do pecado, às obras da carne, certo? E ele está justamente dizendo o perigo e o problema, né, que são as obras da carne. E num outro lugar, né, o apóstolo Paulo fala disso muito bem, né, quando ele diz assim, fala do nosso velho e do nosso novo homem. Né? Então,
o velho homem é isso aqui, que nós estamos vendo aqui, né, das obras da carne, esse é o nosso velho homem. Mas nós, né, pela ação do Espírito Santo, né, seja no batismo, sempre renovados pela palavra, o que acontece? Nós recebemos o Espírito uma vez, ele se renova, dá para dizer assim, sempre de novo, nos fortalece. Né? Então, a nossa vida, ela é, na verdade, uma constante disputa, né? Paulo fala disso, entre a carne e entre o Espírito. Né? E por isso ele fala, né, num outro lugar, né, que nós devemos, isso está no catecismo, inclusive, né, diariamente afogar o nosso velho homem, certo? Eu tinha um colega no seminário, né, que ele dizia assim, nossa, mas esse velho homem nada muito bem, eu não consigo afogá-lo, né, ele não afunda, brincando, mas é uma verdade, né, a nossa natureza pecaminosa, ela tem força em nós, né, e ela também nos leva a produzir obras da carne por causa do pecado que está em nós. Né? E nós nascemos com esse pecado, né? E vamos carregando isso também ao longo da nossa vida. Então, um pouco antes, né, por que Paulo fala aqui dos frutos do Espírito? Né? Porque ele começa lá no início de Gálatas, né, é importante a gente ter isso em vista, ele fala ali sobre a questão da liberdade. Né? Paulo, aliás, em Gálatas, fala bastante sobre essa questão da liberdade. Né? E como nós vamos entender essa liberdade? Né? Então, ele fala ali, né, a partir do versículo 13, ele diz assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Como é que é essa liberdade? Num outro lugar ele também fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né, nesse mesmo livro de Gálatas, né, na verdade, Cristo nos liberta. Por isso, nós somos livres. Né? Nos liberta do quê? Ele nos liberta da condenação, porque ele faz isso em nosso lugar. E aí, por isso, nós somos livres, mas não livres para fazer qualquer coisa. Né? Por isso, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame seu próximo como você ama a si mesmo. Então, o que Paulo diz? Bom, Cristo nos libertou, Cristo nos salvou. Bom, então, se ele me salvou, eu poderia pensar, não, tá bom, né? Me salvou, então, tranquilo, não tenho nada, nenhuma obrigação a partir disso. Talvez a palavra obrigação seja um pouco forte, né? Talvez a palavra correta aqui seria, né, há um outro lugar que ele usa o termo, nós somos constrangidos no sentido de, né, quando a gente fica constrangido, né, por alguma situação, às vezes por ter feito uma coisa errada, a gente se sente na obrigação de fazer alguma coisa, não é que a gente é obrigado, certo? A gente não é obrigado, mas nós nos sentimos obrigados, né, isso é algo interno. Então, é isso que Paulo fala aqui. Ele disse, Cristo nos libertou, nós somos livres, certo? Bom, mas liberdade não significa, né, eu viver a vida segundo a carne. É isso que ele diz aqui. Então, não somos livres para viver segundo a carne. Isso tem consequências. Não quer dizer que possamos viver de qualquer forma, né? E esse é um risco que às vezes pode acontecer, né? Quando nós pensamos que tudo é de graça, e a partir disso não valorizar o que é de graça. Tem um livro, né, escrito há muito tempo por um teólogo, né, chamado Graça Barata. O que é isso, graça barata? Ele fala exatamente disso, né? Diz, bom, nós recebemos tudo de graça, salvação, tudo. E nós não valorizamos. Não valorizamos o que é de graça. E aí não sabemos aproveitar, né, essa graça e nem sabemos aproveitar essa liberdade. E o que na verdade, Paulo está dizendo aqui? Bom, nós somos livres, mas não para pecar. É isso. Né? Em resumo, é isso. Nós não somos livres para viver segundo a carne. Porque isso também tem suas consequências. Mas, nós sim, somos livres, diz, para amar o nosso próximo.
Então, a nossa vida, na verdade, aqueles frutos do Espírito, que ele vai citar lá na frente, eles vão ser direcionados para quem? Vão ser direcionados para a nossa vida com Deus e para a nossa vida com o próximo. Mas boa parte deles, né, assim como os 10 mandamentos, né, se a gente pegar os 10 mandamentos, quantos são direcionados para Deus? Só os primeiros 3. Os outros 7, né, 70%, é direcionado para o próximo. Então, a gente começa lá no 4º, né, honra pai e mãe, e vai, né, até no 10º, tudo está relacionado ao meu próximo. Então, Cristo nos liberta, diz, mas para vivermos também, né, em relação ao nosso próximo, com paz, com tranquilidade, sem desavenças, enfim, uma série de coisas que muitas vezes nos atrapalham também quando nós seguimos somente a nossa carne. E no final, ali, é interessante que ele diz, né? Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ali naquela comunidade, para quem ele escreve, né, havia problemas, né? Havia problemas internos, né, de desavenças, uma série de situações. E isso está também aqui, né, quando ele fala da liberdade para não dar ocasião à carne, enfim, né, dizer, então, ele de alguma forma, diria assim, puxa a orelha, né, daquela comunidade lá naquele momento, e ao mesmo tempo ele direciona e leva, né, ele justamente a valorizar aquilo que vem pelos frutos do Espírito. Né? É interessante que ele usa essa última frase, né, nessa linguagem aqui, diz, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, né, dizer, é uma linguagem um pouco pesada, mas claro que é figurativa aqui, né, mas que mostra, né, também a gravidade, né, da situação que se vivia lá. Tá? Então, para nós entendermos isso, né, e pensarmos nesse sentido, né, de que Paulo, né, ele fala dos frutos do Espírito, né, justamente mostrando para eles também, né, que há os frutos da carne, mas a ênfase, né, é justamente dada na questão dos frutos do Espírito. Né? Quer dizer, ele vai falando aqui, é como se ele fosse explicando para eles, né, tudo o que está acontecendo, mas a ênfase cai aonde? Né? Cai lá em 5:22, quando ele fala dos frutos do Espírito. Né? Deixa eu só voltar lá, né, quando ele fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele termina dizendo, contra estas coisas não há lei. É interessante isso. Né? Se somos livres, contra isso aqui não tem nenhum problema. A lei nunca vai nos incriminar por estarmos vivendo segundo o Espírito. Né? Ao contrário, né? Justamente o contrário. Então, diz contra essas coisas não há lei. Agora, contra as outras há lei. Né? Então, é importante, né, nós termos isso em vista também, né, naquele contexto onde uma comunidade tinha lá as suas dificuldades, né, os seus problemas também em relação à convivência, dá para dizer assim. E esses frutos do Espírito, né, eles são direcionados, né, se a gente olhar aqui, todos eles, né, de alguma forma, dentro de um contexto também de relacionamento interpessoal, seja no trabalho, seja com a vizinhança, seja em relação a outras pessoas, enfim, né, todas elas aqui são frutos que melhoram, dá para dizer assim, o ambiente onde a pessoa está. É interessante isso, né? Então, aqui, de alguma forma, o apóstolo Paulo, né, vai nos direcionando também ao nosso convívio. E nada mais ele faz do que aquilo que os mandamentos, de alguma forma, nos trazem, né, que Jesus resumiu, né, amarás o Senhor teu Deus, e depois diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, Paulo, de alguma forma, traz para cá justamente esse resumo que Jesus faz, né, lá dos 10 mandamentos, né, quando ele é questionado sobre, sobre a lei de Deus.
Então, o que na verdade, a gente está vendo aqui, né? Quer dizer, existe uma luta contra a carne e o espírito. Né? Aquilo que eu falei antes, né? Que o apóstolo Paulo fala do velho e do novo homem, certo? Diz, o espírito abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o espírito nos conduz. Então, essa luta, né, interna entre todos nós, né, e nós sabemos, de fato, que é assim, né, nós estamos todos sujeitos a isso. Então, a nossa fé, em alguns momentos, nós somos mais fortes em relação à nossa carne, outra vez nós fraquejamos mais, temos alguns pontos fracos, que talvez a carne consiga ter, se sobrepor ao espírito, enfim, né, é a nossa luta diária também, né, do novo homem e do velho homem, né, do espírito e da carne, né, que estão em nós e que lutam diariamente, né, para que, de alguma forma, a gente siga esse caminho, né? O Espírito quer que a gente mantenha o caminho em direção a Deus. Por outro lado, né, a gente sabe que o Espírito muitas vezes tenta nos desviar também e nos levar pelo caminho do pecado. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Né? Isso não é uma linguagem incomum, eu diria assim, né? A gente vê isso lá no Catecismo, né? Quando fala justamente dessa questão, dessa nova vida, a vida regenerada, né? Por que regenerada? Né? Porque nós nascemos no pecado. Então, é preciso haver uma regeneração, certo? E essa vida que o Espírito nos dá, ela justamente reflete o novo nascimento, a vida no Espírito, né? Então, o Espírito, ele se renova sempre de novo, dá para dizer assim, mas ele nos dá nova força, novo ânimo, para nós continuarmos batalhando, lutando, né, contra os frutos da carne, né, que também está em nós. Então, para finalizarmos aqui, está em nós a luta, né, da carne e do espírito. Mas a ênfase aqui, né, isso que nós queremos ver, né, o apóstolo Paulo está justamente nos frutos do Espírito, né? Porque esses frutos é que vão, né, de fato, nos consagrar de alguma forma, consagrar a nossa vida a Deus também. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Quando eu perguntei antes, né, tem árvores que não produzem frutos, quem não tem o Espírito Santo pode-se dizer, então, que não produz essas virtudes do ponto de vista espiritual. Né? Somente quem tem o Espírito é capaz de produzir, né, essas virtudes que nós vamos ver depois, né, como são conhecidos como frutos do Espírito. É uma lista, né, dá para dizer assim, de atitudes e coisas que se faz no dia a dia justamente pela ação do Espírito Santo. Esse fruto resulta em uma conduta de vida que esteja de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, por isso que é importante, né, quando nós pensamos assim, né, voltando à questão da árvore que dá frutos, tá? Por que essa árvore vai produzir bons frutos, né? Como eu falei, né, ela vai depender do sol, vai depender da chuva, vai depender de um bom solo. Tudo isso vai influenciar a sua produção. Isso pode se aplicar a outras coisas também, né, da natureza. Quer dizer, ela depende de algo para produzir. Ela por si não produz. Mesmo que ela tenha em si, né, a natureza dela de produção, mas sem esses elementos, chuva, sol, terra boa, enfim, a parte da natureza que ajuda, ela não vai conseguir produzir, certo? Por isso é que, né, a nova criatura, aquela que recebe o Espírito Santo, é capaz, sim, de produzir bons frutos. Mesmo que tenhamos ainda em nós o espírito da carne, que continua lá, de alguma forma, preso em nós, ou amarrado em nós, né, por tudo aquilo que significa o velho homem, ou a velha natureza, ou a carne, né, que está dentro de nós também. Tá certo? Alguma
pergunta até aí? Até agora eu falei sozinho, né? Agora abrimos para as perguntas, observações. Algum comentário que vocês gostariam de fazer em relação ao assunto? Esse povo tá quietinho, né, pastor? Pois é, Vera, né? Estou aqui, né? Estamos acompanhando, assistindo, refletindo. Eu acho que a situação ela é mais assim, porque quando você pega essas partes lá da Bíblia, de toda essa situação já vivida há tanto tempo atrás, acho que no nosso atual momento a gente está tentando assim se encontrar, se entender um pouco, sabe, pastor? Eu acho que é um pouco isso, né? O fato, hoje, a gente com a história dessa pandemia, que já perdura um ano aí, né? A situação da gente olhar o próximo, a gente confiar, a gente acreditar. Eu acho que todo esse comportamento que está sendo pedido pelas autoridades e as pessoas que conseguem, um pouco é isso aí, que a gente digamos assim, né, fruto do espírito, né, ter esse bom senso, ter essa compreensão, ter esse amor pela nossa vida, pela vida do nosso próximo e tomar esses cuidados, se privar de muitas coisas que até então eu, com 62 anos de idade, não estava acostumada a me privar. Eu acho que um pouco desse calar de todo mundo aí é a gente tentar atualizar toda essa passagem nos dias de hoje, principalmente no que a gente está vivendo. Eu, acompanhando todo o estudo, assim, eu comecei a me situar na atualidade nossa, né? Não sei É, se seria bem isso, não, com mas certeza, como Vera, eu, né? Com mas certeza. como eu entendo, assim, e por isso eu acho fundamental esses estudos, quando reproduzem bem lá para trás muita coisa, justamente já eram coisas tão já passadas por pessoas daquela época, pessoas da Bíblia, e que nós estamos passando hoje. Na verdade, né, se a gente olhar o ser humano, desde Adão e Eva, né, Uhum. ele, assim, ele evoluiu em algumas coisas, né, em outras ele, não sei se regrediu ou parou, mas na relação do pecado, o ser humano é pecador, né, então ele sempre foi pecador. E vai ter sempre problemas também, né? Por isso a ênfase também de Paulo, né, de alguma forma, de enfatizar essa questão de nós vivermos para o próximo. E com certeza, Vera, né, essa questão que você levantou, de que nós, de alguma forma, quando existem crises, né, o ser humano, talvez, na crise, ele se torna mais solidário, né, por parte de alguns e talvez por parte de outros não. Outros, assim, continuam, parece que querendo levar vantagem em tudo, né? Mas eu diria assim, para nós que somos cristãos, né, e que temos o Espírito, com certeza, né, Vera, Uhum. ele nos faz, de alguma forma, olhar para o próximo, né, nessa necessidade que ele tem. Tá, eu não posso ir na casa de alguém que está com Covid, tá? Não tenho, não me é permitido, mas há muitas outras formas, né, mas de prestar esse auxílio, ser solidário, enfim, isso tudo está dentro desse contexto também dos frutos do Espírito, né, porque eles dizem respeito à nossa vida com o próximo, né? Ela Uhum. não é uma vida só voltada para nós, né, então é justamente nesse sentido que Paulo fala, se nós fomos libertados para quê? Quer dizer, justamente para servir. Tem até uma música, né, da Igreja Luterana, né, sou livre para servir, não sei se vocês devem lembrar dela, né? Então, está Uhum. justamente baseado aqui nesse texto também, quer dizer, nós somos livres, mas não para fazer o que eu entendo melhor, né? Quer dizer, isso, na verdade, nem seria liberdade, né? Talvez teríamos que usar um outro termo para isso, né? Mas, claro, Paulo aqui ele usa nesse sentido, você é livre,
mas não para dar, como ele diz, não para dar motivos à carne, ao contrário, né? Você agora vai servir ao teu próximo, né? Para isso que você foi libertado, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, o amor de Cristo, né? Ele nos leva a isso, ele nos move, ele nos faz olhar o próximo com outros olhos. É nesse sentido que Paulo fala. E isso é um fruto, não é um fruto meu, né? Eu não tenho essa capacidade. Como o velho homem que está em mim, se fosse só pelo velho homem, eu não teria nunca essa capacidade. Ele não me permite. Agora, pelo novo homem, sim, pelo Espírito, né? O Espírito me dá essa capacidade de conseguir olhar para o outro, né? Nesse sentido, né? De todos esses frutos, né? Que aparecem lá também. Mas com certeza, né? E nesses momentos de crise, né? Eu acho que nós somos testados também, de alguma forma, justamente nesse sentido também. Eu acho que a solidariedade, ela bate mais, né? A carência da gente, ela grita tão alto que a gente enxerga a carência do outro, né? Eu acho, não sei, eu começo, como eu estou vivendo um ano assim, eu digo sempre, eu sou uma privilegiada, porque eu moro num sítio, então eu não preciso estar de máscara o dia todo. Enquanto eu estive lá em Capão, eu abri a porta do apartamento, eu já tinha que estar de máscara, porque era uma coisa mais coletiva, era prédio, né? Então aqui eu não tenho isso. E é nesse sentido, pastor, que eu fico assim, ó, também pensando. A gente fica vendo as notícias, né? A gente sabe que o vírus está aí, que está passando. Até onde, né? Eu sou assintomática, até onde, na pouca saída que eu dou, eu não estou passando algo para alguém. Aí eu me conforto lá naquela primeira canção que o senhor colocou. Segura na mão de Deus e vai, porque eu não estou saindo para orgia, eu não estou saindo para coisas, eu estou saindo por estritamente o necessário, né? O que eu preciso fazer, tem pessoas aqui que dependem, eu preciso fazer o mercado, eu preciso fazer uma farmácia, eu preciso de um banco para elas. Então é o que está fazendo. Então é onde eu me seguro, mas que deixa uma situação, então, essa que a gente está vivendo, a gente muito angustiado, a gente muito inseguro, né? E por isso fica bom da gente ouvir isso, é legal da gente botar esses estudos assim, transportados para a nossa realidade, porque eu acho que a palavra de Deus é uma realidade constante na vida da gente, né? E as coisas de Deus, as previsões de Deus, a vida que Ele traça para nós, assim, Ele sabe dela, né? Então, por isso eu acho que é importante a gente dar essa oportunidade de cada vez ouvir mais, se apegar mais e confiar mais, né? Com certeza, Vera. É interessante, a gente olha, assim, os textos bíblicos, né, em geral, do Antigo Testamento, do Novo, eles são extremamente atuais, né? Quando a gente Aham. olha, assim, para a história do povo de Deus, quando olha para outras situações, puxa, isso já aconteceu há 4.000 anos, isso já aconteceu há É, 2.000 anos, né? Parece que é hoje, né? sim. Enfim, então a palavra de Deus justamente nos mostra isso, né? Ela é sempre atual, sempre atual. A O gente, contexto de Paulo lá é um contexto de pessoas. Né? Onde tem sim. pessoas, né, a gente sempre vai ter lá dificuldades. Isso é do ser humano, por causa da carne também, né? Mas, por outro Uhum. lado, né, o Espírito justamente nos conduz para a gente, né, produzir esses frutos, né, de alguma forma. Ah, mas muito bom ouvir, pastor. Eu acho que é Bom, um pouco dessas duas coisas, assim, tanto que o pastor falou e que a mãe falou, né? Às vezes a gente vê, a mãe tinha falado isso antes também, né? Na Bíblia está muito longe, né? Mas como o pastor falou, está sempre atual. Ainda mais que é do Novo Testamento, né? Se for do Antigo Testamento, parece mais longe ainda. E a gente vai olhar os frutos do Espírito, parece que é uma coisa tão difícil de se, né, de se praticar, e na verdade não é, em pequenas ações a gente acaba fazendo isso, né? Pelo nosso próprio testemunho, e claro, alimentados também pela fé, pela palavra, né? Mas aí tem muito essa questão do ser humano. Eu acho que, como a mãe estava falando, né, desse momento que a gente está vivendo da pandemia, que causa muito medo, muita angústia, muita insegurança, porque nós, como seres humanos, a gente pensa que a gente tem o controle das coisas, né? A gente planeja a nossa vida, a nossa rotina, tudo que vai acontecer, planeja o ano, e tudo daqui a pouco, pô, vem uma pandemia, fecha tudo, e agora o que vai ser, né? Mudou todos os meus planos, minha viagem, isso, aquilo, né? E aí a gente acaba meio se sentindo perdido.
E eu acho que essa é uma oportunidade que a gente pode ver, né, claro, que Deus está no comando de tudo, e principalmente se voltar, e aí a gente vai buscar, vai encontrar a nossa força. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Acho que é bem isso que o pastor trouxe, né? Como o Lutero dizia, assim, todo dia tem que afogar o velho homem. Essa luta diária entre a gente achar que a gente tem um comando da nossa vida e saber de que nós somos criaturas de Deus, né? E por isso que a gente precisa estar alimentando os nossos frutos e a nossa fé, né? Tem uma outra passagem de Paulo que eu gosto muito, né? Quando ele fala assim, quando eu estou fraco, aí sim é que eu estou forte. Assim, bem contraditório, né? Ele usa duas frases contraditórias, mas ele se refere a ele mesmo, né? Porque ele era um cara, era o cara, né? Ele falava 3 línguas, era um cara influente, e daqui a pouco Deus derruba ele do cavalo, né? Literalmente. E ele, aliás, ele perseguia os cristãos, né? E muda toda a vida dele, né? E ele ficou com um problema de saúde, não se sabe exatamente o que, né? Mas ele fala desse problema de saúde, diz, olha, ainda bem que eu tenho esse problema, porque senão talvez eu ia ser um cara arrogante, um cara metido a besta, ia me achar muito, né? Dizer, não, Deus não, eu pedi várias vezes, e Deus não me atendeu, Deus não me tirou esse problema. Aí depois ele diz, mas que bom que Deus não tirou, porque por isso, né, eu sempre sinto que eu não sou o cara, né? Que eu sou frágil, que eu sou fraco. Mas aí eu me fortaleço porque eu busco não a força em mim, eu busco a força em Deus. É mais ou menos nesse contexto, né? Muitas vezes, isso é do ser humano, né? De a gente se achar também. Isso tá em nós, né? A gente é assim, não adianta, né? No fundo, a gente sempre, de alguma forma, quer andar como se fosse autônomo, né? Sem Deus. Como a Luana falou, daqui a pouco vem algo e pá, né? Muda tudo. E aí a gente se dá conta que nós somos completamente independentes, né? Como Paulo, né, usa naquele texto lá, né? E ver como oportunidade, né, pastor, também. Eu acho que, até porque a gente aprende mais nas dificuldades, né? Quando as coisas são muito fáceis, né, a gente acaba não aprendendo tanto, tá muito fácil. Mas é nas dificuldades que a gente acaba tendo os nossos maiores ensinamentos. Acho que ver as coisas, né, como oportunidades mesmo, né? Ver as coisas positivas que podem surgir dos momentos mais difíceis, né? Isso a gente geralmente não consegue ver na hora, né? Geralmente só um tempo depois, né? Quando a gente passa por uma tempestade, né? Uma tormenta daquelas assim, a gente não consegue ver, né? Porque a gente fica muito envolvido. Tempo depois, quando a gente consegue olhar com tranquilidade para o passado, né? Que a gente consegue analisar isso melhor, né? Mas isso também, eu diria assim, é um fruto do Espírito, né? De nós conseguirmos olhar para o passado e ver, muitas vezes até numa dificuldade, uma bênção, né? Não só uma coisa... claro, do ponto de vista social também se usa, foi importante, mas nós olhamos sempre do ponto de vista da fé, né? Da bênção que foi aquilo, né? Aquele momento que parecia tudo ruim, né? Mas depois a gente vê, não foi isso, né? Ao contrário, foi algo para me conduzir para uma situação melhor, né? Temos outras observações? Vera? Não, a Luana estava falando e eu me lembro de uma coisa que eu comento seguido, né? Eu digo um dito que eu aprendi, que eu ouvia quando criança, né? Que é, com a dor a gente aprende a gemer, né? Então, eu acho que a palavra, ela nos vem agora, pastor, sempre como conforto, como consolo, e esse estudo que a gente propôs de fazer nas quintas-feiras é uma maneira da gente ter a nossa congregação, de espera aí que o pessoal consiga depois assistir e de repente até interagir, participar nos próximos, né? Porque é uma maneira que a gente tem de trazer a congregação em atividade, digamos assim, neste momento difícil, né? Onde está tudo tão longe, onde está tudo tão restrito, a gente está com esse veículo aí. Seria só isso assim, que eu teria a acrescentar. Eu gostei muito, né? E me proponho aí a participar dos próximos também. Além de ser a maneira de ver os nossos membros aí sem máscara também, né? Verdade, verdade.
Ah, verdade, eu nem apareci, tá só minha Sempre foto que na aqui igreja. antiga. Pois é, a mãe não está A minha aparecendo, foto mas é antiga, não sei eu porque, vi a mas Mila, eu vi estou até o aqui na. Nicolas lá. Deixa eu ver, cadê? Ah, tá ali. Já dormiu, Nico? Eu me uno à Vera. Hoje eu não estou em condições de aparecer também, Vera. Eu estou te apoiando aí, tá? Ah, quem é que falou? É a Jane. Dani. Ah, tá. Não, é que na Também não estão verdade, aparecendo. pois é, na verdade eu tentei aparecer de me pedir aqui para cancelar, para não sei o quê, para negar, e eu não sabia o que eu fazia, que eu estava sozinha aqui com a situação. Eu digo, ó, vai ficar assim, então, que pelo menos a voz eu tenho melhor. É, então, até isso, pastor, acontece a gente participando dessas coisas. A gente vai descobrindo e aprendendo novas maneiras aí de estar com o pessoal. Com certeza, né? Isso não deixa de ser uma bênção, né? Sei que há muitas críticas aí também, hoje a tecnologia, né? Eu trabalhei essa disciplina, semestre passado com meus alunos, eu trabalhava muito essa questão, né, de olhar criticamente, né, para a tecnologia, para os riscos que ela oferece, sim, uma série de coisas, né? Mas ela não deixa de ter, né, de ser uma bênção, né? Nesse período de pandemia, né, de pessoas poderem se reunir, de ter cultos, né? Se fosse em outro contexto, estaria tudo mudo, seríamos mudos. Quer dizer, nem a voz da igreja ou de Cristo, né, seria ouvida. Então, temos que, isso que a gente falou antes, né? Claro, é ruim, né? Seria bem melhor se encontrar pessoalmente. Mas, por outro lado, né, Deus também sempre, né, permite que a gente encontre alternativas, né, em meio, talvez diria assim, ao caos, né, em meio a essa situação complicada que todos nós vivemos. Nós temos que lembrar sempre, né, pastor, das portas abertas, né? Das janelinhas que se abrem aí, né? A vida vai fechando portas, mas Deus vai abrindo janelas ou quem sabe, portões enormes para a gente e a gente que não enxerga, né? Sim, sim, com certeza. Mas muito bom, muito obrigada. Da minha parte, muito obrigada pelo estudo. Tá certo. Nós temos um momento agora de oração, né? Tem alguns pedidos aqui. A Adriana me encaminhou hoje, né? Ela agradece pela saúde, também agradece pela melhora da irmã dela, né? A Cristiane, que está em recuperação da Covid, né? E pede uma oração muito especial para a amiga dela, chamada Mônica, né? A Mônica perdeu a mãe no dia 24/2, perdeu o irmão no dia 5/3, não, 5 acho que não, né? 5 é amanhã, mas enfim. E está com o pai na UTI. Então, bom, isso que a gente estava comentando no início, né? Há muitas situações bem dramáticas, né? De pessoas que perderam muitos entes queridos, né? Alguém mais tem um pedido? Eu quero, pastor, aproveitar que eu sei que o senhor orou por mim também, quando eu pedi, quando eu estava aflita com o meu resultado do Covid, né? Que deu positivo, mas graças a Deus eu estou bem, né? Já passou, o pior já passou. E aquela minha angústia toda que eu estava, né, de passar aí para a mãe, para o pai, para a avó, o próprio Tiago, né, que ficou aqui em isolamento comigo, não teve sintomas nenhum. Então, nossa, Deus sabe o quanto eu sou grata, eu orei muito por isso e eu queria também agradecer em oração. Mais algum pedido? Pastor, já que eu tinha comentado antes, né, da gente começar ali do filho desse meu amigo, esse filho dele se chama João, né, ele está internado na UTI, com Covid, já está respondendo, mas essa noite ele ainda teve um pico de febre, né, está respondendo muito pouco, não tá consciente, ele está entubado, né, então pedi aí que Deus olhe pela família desse meu amigo Carlos Schultz, né? É uma pessoa que, inclusive, já esteve na nossa comunidade em alguns eventos, assim como visitante, não é a religião dele, mas ele gosta de participar em algumas coisas, né? Então, eu tenho incluído, já há 2 dias que eu fiquei sabendo, né? Tenho colocado o João nas minhas orações, já que nós temos essa oportunidade de fazermos aí um conjunto. Aí, se eu puder colocar,
né, na oração em favor do João e da família do Carlos, que é o pai do rapaz, né? Ele lá, ele, a esposa dele e as duas filhinhas pegaram Covid, só que as filhinhas se recuperaram, a esposa está se recuperando e ele está, então, na UTI do hospital em Sapucaí. Tá certo, eu também quero incluir o nosso filho mais novo, amanhã faz 18 anos. Oh, que beleza, que Faz beleza. aniversário Parabéns a amanhã, ele. o Arthur, né? Ele está em aula hoje, né? Tá Aham. assistindo lá, não pode participar aqui. Os dois estão. O outro é Compromisso. daqui a 2 semanas, né? Dia 19. A Não, gente mas eu fez digo, os dois estão em compromisso, né? sim, o outro está trabalhando, né? Está em reunião. Mas o outro também faz aniversário em março, daqui a 2 semanas. A gente organizou assim para ter só um aniversário, né? Os mesmos convidados, todos têm que trazer 2 presentes, né? Sim. Eu Oh, quero pedir também em favor da família de um aluno nosso que a gente perdeu na segunda-feira, com 34 anos, um aluno aí da arquitetura, né? Então, também orar pela família, né? E eu estou com 2 colegas também que estão com Covid, uma não muito bem, sou bastante, assim, conhecida dela, Solange, né? O Orlando até conhece, né? É nossa professora aí no direito. Então, eu quero também pedir em favor da família desse nosso aluno da arquitetura, que faleceu na segunda, bem jovem, né? E dessas 2 colegas também, certo? Tá certo? Vamos orar então? Deus, nosso querido bondoso Pai, chegamos à tua presença na certeza que ouves a nossa oração. Vivemos um momento muito delicado de muitas pessoas que sofrem por causa da Covid-19. Já tivemos pessoas que sofrem porque perderam entes queridos. Por isso, ó Deus, colocamos em tuas mãos as pessoas que perderam entes queridos, familiares, que tu estejas com elas, ajudando-as nesse momento para que possam encontrar forças, possam encontrar consolo, possam, acima de tudo, continuar a sua vida e, de alguma forma, ajudar aqueles que precisam. Também colocamos em tuas mãos, ó Deus, todos os pedidos que aqui foram feitos em favor de pessoas e todas as citadas aqui também estão envolvidas com a doença da Covid-19. Pedimos a Ti, ó Deus, que estejas com elas. Sabemos que Tu, ó Deus, és um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode. Mas sabemos também que sempre seja feita a Tua vontade e sabemos que Tu sabes o momento certo de agir, de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. Deus, protege a todos nós, para que nos mantenhamos também, de alguma forma, firmes em nossa fé, para que sigamos firmes no propósito que é um dia ter o nosso encontro contigo. Ó Deus, também te agradecemos pelos pedidos que foram feitos aqui, pela vida, seja pelo aniversário, mas também por nos teres cuidado e protegido em nossa caminhada, em nossa trajetória, e sabemos que sempre estarás conosco por onde quer que nós andemos, onde quer que estejamos. Deus cuida de todos nós. Fica conosco, hoje e sempre, em nome do Salvador Jesus. Amém. amém. Eu vou colocar uma música aqui para a gente finalizar, tá? Que também é uma música que encerra, né? Que é de encerramento do dia, né? Que é Deus os guarde pelo seu poder. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus nos guarde pelo seu poder.
guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, no seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua Bem, pessoal, então, assim, nós chegamos ao final da nossa programação. Nosso culto no final de semana será online, tá? Ainda estamos sob o efeito aí do decreto, né? Então, por enquanto, mantemos, né, o nosso culto online também. Nosso estudo, semana que vem, a gente repete, tá? Então, toda quinta-feira, a princípio, né, a gente vai manter aí o nosso estudo, talvez não na quinta-feira santa, né? Mas nas outras quintas, a princípio, sim. E agradeço muito, muito mesmo a participação de vocês, né? É importante, né? Bom porque a gente consegue conversar, né? E essa é a ideia, né? E trazer sempre uma temática, né? A gente vai, então, agora seguir os próximos aí com os frutos, né? Vai pegar um por um, né? Ou juntar dois, talvez em algum estudo, né? Porque tem alguns bastante semelhantes, né, em termos de definição. Tá? E a gente vai trabalhar mais ou menos nessa linha, né, de ter a participação de vocês, né, e isso enriquece muito aí os nossos estudos também, tá certo? Agradeço a todos, tá? Que Deus os acompanhe, abençoe, né, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigada, pastor. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Durmam bem.